Olá, sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e a ENGE Escola de Engenharia, que busca conectar os estudos acadêmicos ao nosso cotidiano. A COP26, que há cerca de 2 semanas na Escócia, na cidade de Glasgow, na Escócia, discutiu-se os possíveis implementos, ou a implementação para reduzir a ação humana no meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, sobre os avanços, retrocessos e desafios, nós convidamos a professora doutora Beatriz Costa, que é também pesquisadora do nosso programa de pós-graduação, para falar sobre um pouco desse tema, e desde já agradeço aí a sua presença e ter recebido o nosso convite. Tudo bem com você, Beatriz? Tudo bom demais. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, o convite seu para participar, né, do Dom aqui debate, né, nós que já fomos, né, juntos, né, fizemos o nosso mestrado e doutorado aí já tem um longo tempo, né, a gente não vai falar quando, né, é melhor não, né, Abraão? E saudar também a todas as pessoas que estão ligadas aí no Dom Debate. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Bia. Vamos começar explicando para a nossa audiência um pouco dessa sopa de letrinhas, né? O que é COP, o que é ONU, enfim, fala um pouco para a gente de como veio, né? Eu sei que é desafiador em poucos minutos a gente falar isso, mas até para situar que durante esse período, né, esse mês de novembro de 2021, essas 2 semanas em que teve esse encontro, né, mais de 200 chefes de Estado, né, apareceram ali na Escócia, e o que eles buscam, né? Qual que é a arquitetura jurídica? A gente viu isso nos jornais, né, na coluna internacional, mas vamos pensar aqui, né? Você é membro da população, parte do governo, investidores e empresas. Explica para a gente um pouco o que vem a ser essa sopa de letrinha, COP, ONU, as conferências como um todo. Olha só, falar disso rapidamente até, né, difícil, mas a ONU sempre, né, a Organização das Nações Unidas, sempre teve esse papel de reunir todos esses países para falar de vários temas. Né, e nós tivemos uma primeira conferência, né, que foi em 1972, para falar sobre meio ambiente e o humano. Né? Então, foi em Estocolmo em 1972, né, falando rapidamente. E depois, né, de 20 anos, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, em 1992, também a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, agora sobre desenvolvimento. Né? A famosa Eco 92, né? Quem não lembra? Exatamente, né? Assim, tem muitos alunos que não lembram, viu? Lembro, que não eram nem nascidos. Porque não eram nascidos. Então, assim, a gente viveu isso, né, em 1992, todos esses chefes de Estado vindo para o Rio de Janeiro, né, e já está se falando em 2022, né, que já vai ser 30 anos da Eco 92, já estão falando lá numa organização no Rio de Janeiro, mas a LERJ, acho que isso ainda está meio incipiente, mas no final do ano deve falar mais sobre isso, né? Então, acho que não vai ser a conferência da ONU, mas uma conferência do Rio de Janeiro, né, do governo do estado do Rio de Janeiro. O que significa, então, COP? Né? A COP é a Conferência das Partes, são desses países que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que foi inaugurada adotada em 1992, aqui na Eco 92. Né? O que é a Convenção Quadro? É uma associação, né, de todos os países, os membros ou partes, né, signatários da Convenção, que após a ratificação em 1994, passaram a se reunir anualmente e iniciou em 1995 em Berlim. Então, a primeira COP, né, começa em 1995. Legal que quando eles falam, né, em 1992, o que a gente chama de ABDC, né? É o guarda-chuva da COP que veio desdobrar, que é A é a Agenda 21, B, a Convenção da Biologia, C, que é o clima, e D, a Declaração do Rio.
Então a gente está falando aí do C, que é o clima, não é isso? Do clima, exatamente, né? Então, a partir de 95, e nós estamos na COP já 26, que é a reunião, né, dessas partes para falar sobre o clima, né? A gente viu que a COP 26, que foi realizada, né, do dia 30 ao dia 13 de novembro, veio para avaliar as situações de mudanças climáticas no planeta e propõe, né, mecanismos a fim de garantir a efetivação da convenção. Então, assim, nós tivemos as últimas COPs e já e já falam em ambição, e a ambição é pequena, né, para amenizar os gases de efeito estufa, e dentre outros. Então, assim, no geral, aqui a gente fala o que é a COP, são as partes, né, são esses países que fazem parte, né, da Convenção Quadro, né, que iniciou lá em 92, e aí a reunião das partes da conferência inicia em 95. Né? E a primeira COP iniciou em 95. Só um detalhe aqui, só para a gente fechar essa questão aqui da COP, em uma das COPs, porque eu vejo muita gente falando, e no final dessa COP 26 falando que não levou em nada, que foi só blá blá blá, eu não considero assim. As COPs, as reuniões são importantes, elas trazem novidades, elas trazem, pode ser pequenos avanços, mas são avanços. Em uma das COPs, que eu não me lembro agora, acho que foi de 2008, foi elaborado o Fundo Amazônia. Esse fundo que a gente recebe, fomento aí de países europeus, dos Estados Unidos, parou agora um pouco, né, por causa da política, infelizmente, que não está muito boa, política interna, mas foi criado o Fundo Amazônia em uma dessas COPs. Então, olha só, é importante, sim, né? Muito bem. Nós tivemos, então, como você disse, Estocolmo, 1972, Rio de Janeiro, 92, tivemos a reunião, né, a COP15 na França, né, em 2015, a França que remodelou tudo. Para trocar em miúdos, né? Dali se buscou mecanismos para implementar a agenda do desenvolvimento sustentável, ou seja, vamos desenvolver, né, mas resguardando, né, o meio ambiente. A minha pergunta é a seguinte: eu fiz todo esse retrocesso aqui para lembrar, todo esse retrospecto aqui para lembrar o seguinte: nós sempre tivemos embate desde 1972 entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Seja em 72, quando nós tínhamos a Guerra Fria, seja em 92, com a abertura, tanto que foi a mais esperançosa, né? E agora eu queria ver contigo, como foi o clima, né? Quem chegou em Glasgow, né, agora nesse início de novembro, como era o clima, inclusive né, a questão da pós-pandemia, quando as economias do mundo todo estão buscando reabertura? Nós vamos manter a questão do carvão, nós vamos, assim, o pacto civilizatório ele está numa encruzilhada, né? Eu queria saber de você como é que esse clima, né, como é que se manifestou no documento final da COP26. Olha só, Abraão, são várias perguntas aí numa só. Os países em desenvolvimento, que lá em 72 era terceiro-mundistas, né, era horrível esse termo, né, tanto é que foi mudado, né, em 92 para países em desenvolvimento, era muito pejorativo, né, países que tinham dificuldade de desenvolvimento ser tão, né, fadados a um termo tão ruim. Nós temos aí países em desenvolvimento saíram, né, da pressão, do encurralamento dos países ricos, né? Gente, agora tem um caminhão passando aqui, né? É isso que a gente tem que aguentar nas nossas reuniões remotas. Os países naquela época, os em desenvolvimento, era apontado muito o dedo para eles, assim, que vocês não estão fazendo nada, vocês têm que desenvolver diferentemente do que os países do primeiro mundo desenvolveram, mas como fazer isso, né? Desenvolvimento sustentável é muito caro, não é verdade? Então, olha só, essas reuniões passadas, era apontado o dedo para a gente, para nós desenvolvermos de forma diferente, desenvolvimento sustentável, mas não existia uma ajuda, né, internacional.
agora, os países em desenvolvimento saem desse canto, né, de pressão e vêm pressionar os países ricos, falar assim, nós somos países vulneráveis, nós não temos como desenvolver diferente se não houver um fomento. E foi isso que foi prometido lá nos idos de 2009, os 100 bilhões. Copenhague, né? Copenhague. 2009 e depois agora em Copenhague. Uhum. Já vinham falando em 2009 e agora, né, o de Copenhague, já falando desses 100 bilhões de novo. E aí, quando fala de financiamento, né, e a gente viu que agora na COP26 já foi colocado para 2029, 2022, 2029 é ótimo, né? Para 2022, por quê? Já estão falando em outro número, já estão falando, o país, acho que foi, deixa eu lembrar aqui, gente, na minha colinha aqui, África do Sul falou em 1,3 trilhões, quer dizer, os 100 milhões já ficou para trás, porque a conta está chegando para os países vulneráveis, e o que já foi, né, o que já foi desperdiçado aí com pessoas, as pessoas que mudaram por causa das modificações climáticas e não tem para onde voltar. Os países náufragos, né? Exatamente, os países náufragos. Ilhas Maldivas, né? Maldivas. Perfeito. Nós entramos no ponto importante, Beatriz, que é a questão econômica. Nós temos aí um plano Biden, né? Era inicialmente de 1,3 trilhões e ele conseguiu aprovar no Congresso 1,3 trilhões, que é basicamente a questão da infraestrutura e a remodelagem da plataforma energética. A questão hoje da descarbonização da economia. Eu queria ver contigo o seguinte, além do plano Biden, que é uma manifestação das mais massivas, ele fez de tudo para aprovar o plano, né, dos Estados Unidos antes, para não chegar lá na COP26 de mão abanando, né? Então, a ideia é a seguinte, como se dá a implementação do capítulo 6 do Acordo de Paris, que é o que substituiu o Protocolo de Kyoto. Tocando em miúdos, a equação econômica agora é a seguinte, não é mais só bonitinho falar que é verde, você tem que implementar economicamente. E aí nós temos, nessa virada, inclusive, né, que a gente chama de paradigma, hoje você financiar $1 para que não se derruba as árvores na Amazônia, ou financiar uma indústria de ferro, mesmo que seja verde, siderúrgica verde na Alemanha, o capítulo 6 do acordo de Paris, ele faz com que o seguinte, olha, é melhor você investir $1 no Brasil para evitar a derrubada de árvores, com a questão da compensação, tá certo? Que é a descarbonização, do que o aço na Alemanha. Por quê? Porque agora toda e qualquer tratativa econômica, né, vai ter que ter essa compensação chamada, espécie de um selo verde. A minha pergunta é a seguinte, ficou o Brasil, né, como o Brasil atuou na COP26, né, e como ele recebeu, né, essa guinada, porque não deixa de ser uma baita de uma oportunidade. Né? Nós temos a matriz energética das mais limpas do mundo, certo? E vindo agora essa possibilidade de um plano, né, lógico que o plano Biden é para os americanos, mas a descarbonização da plataforma não é só a Tesla do Elon Musk, não é só as ações de ETFs na Bolsa Americana e na Nasdaq. Na verdade, você vai ter toda uma confluência, tá, da questão econômica voltando, né, para essa perspectiva. Como é que o Brasil, a China já está aproveitando isso muito bem, e como o Brasil se comportou e qual tem sido o papel dele nisso, Beatriz? Olha só, o Biden faz isso, uma política interna, né? Aí ele quis já mostrar, levando lá para a COP26, que eles já estão se movimentando, né? Por quê? Porque quem são os mais poluidores do mundo? China e Estados Unidos. Quarta poluição do mundo americano. Então, assim, a gente está vendo que esses são os primeiros poluidores aí, os mais poluidores do mundo. Então, eles têm que mostrar, né, tem que fazer uma gracinha aí para mostrar que estão fazendo algo, né? E eu acho que os empresários nos Estados Unidos fazem mais do que o governo americano, na verdade, né? Então, acho isso, mas é muito louvável mesmo. O Brasil, né, na COP26,
chega com uma imagem muito desgastada, na verdade, pela política ambiental realizada pelo anterior ministro aí, do Meio Ambiente. Uhum. A diplomacia brasileira na COP26 teve que ser muito humilde, né, e compor com outros países da melhor forma que pudesse. Né? Então, são muitas reuniões e muitas composições ali na grande reunião. Né? Então, o Brasil teve que fazer composições, teve que agir de forma mais flexível e assinou um acordo que geralmente não assinaria, né, como um acordo de diminuir os gases de efeito estufa para até 2030. Tá? Porque está muito próximo, né? Então, assim, é você assinar um acordo que talvez você não consiga cumprir realmente, né? E também assinou o acordo de acabar com o desmatamento até 2030, que todos os países assinaram. E isso é uma dificuldade aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? E a gente precisa de fomento e de dinheiro para poder realmente fazer com que isso não ocorra. Né? Nós temos que ter fiscalização, nós temos que fazer com que o nosso agronegócio se desenvolva de forma diferente. Né? Então, assim, é muito complicado isso para o Brasil assinar esses acordos num tempo tão, eu falo curto, né? Fala 2030, mas 2030 está ali na esquina. Né? O ministro do Meio Ambiente nosso, que é o Joaquim Leite, delegou aí para outros negociadores, né, para outros diplomatas brasileiros fazer essas negociações, ou seja, ele não participou pessoalmente, né, dessas negociações. E ele, no discurso dele de abertura, foi de pouca expressão também. E pior ainda, quando ele foi falar, no discurso dele, ele foi tão infeliz, Abraão, que ele fala que uma das frases dele, que isso aí você pode, as pessoas podem procurar aí nas redes sociais, vendo ele falar o seguinte, uma das, né, aqui entre aspas, reconhecemos que onde existe floresta também existe a pobreza. Aí eu falo, nossa, que pobreza de frase, porque como é que você faz essa conjugação de floresta com pobreza? Gente, onde existe floresta... Pobreza de espírito. Pobreza, exatamente. Isso está gravado, tem vários... Então, isso marcou demais, né? Onde tem floresta, também tem pobreza? Então, mas o interessante é que quem assina esses atos são o Brasil, independentemente do governo de plantão, né? Você tem uma lógica da diplomacia brasileira que é dar sequência, né? E tomara que realmente a gente consiga, né? Um outro ponto que eu queria tomar com você, até, né, a gente já está chegando aqui nos finalmente, é o seguinte: as metas pelo Acordo de Paris, elas seriam verificáveis a cada 5 anos. O que aconteceu que agora elas serão verificáveis anualmente? É mais ou menos o seguinte, né? Eu tô gordo, né? Tô acima do peso e eu poderia fazer a cada, como é que é? A cada mês, né? Eu poderia ir lá na balança, mas agora diminuir, a cada semana eu tenho que ir lá. Qual que é a importância disso para a governança ambiental global? Olha, eu acho que este ponto é muito importante, mas eu acho que ficou muito curto também o prazo, sabe? E sem dinheiro, né, Abraão? Como é que você vai fazer essa balança aí, sendo que você não consegue comer também, né? Porque aqui o acordo define regras, né, para o mercado global de carbono, tá? Que não existia. É um acordo agora global, né, que prevê a negociação de créditos entre países com base na quantidade de emissões provocadas ou evitadas de CO2, né, na atmosfera, né, que é o gás é o dióxido de carbono. Certo. A regulamentação do mercado de carbono é importante na luta contra o aquecimento global mesmo. Era previsto desde o acordo lá de Paris, que não vingou, né? E que agora vingou agora, né? Todavia, agora alguns países têm também os seus mercados de carbono regulados internamente,
né? O Brasil mesmo tem um sistema que é voluntário, né? Mas agora nós vamos ter um sistema internacional, né? Cujos detalhes serão definidos. Ficaram né? exatamente para as próximas reuniões, né? Se for mesmo no início do ano que vem, sim. Né? Então, o que é? É um passo, né, para que países onde existem grandes áreas de absorção de CO2, por exemplo, o Brasil, como a Floresta Amazônica, possam negociar esses títulos com nações poluentes, né, que precisam compensar o excesso de emissões de CO2 na atmosfera. Só assim, grosso modo, o que é, como funciona o mercado de carbono? Para cada tonelada de carbono reduzida de CO2, o país recebe um crédito. A quantidade de créditos de carbono recebida vai variar, portanto, de acordo com o volume de redução de CO2. Atualmente, os países que mais negociam esses créditos são os da União Europeia e o Japão. Tá? Outro destaque que eu assim, colocaria assim, como positivo, aqui, já que a gente está finalizando, né, é o texto que é pela redução do draft, né, que eles falam, para a redução do uso de combustíveis fósseis. Né? Teve um trecho lá cuja linguagem foi modificada já no fechamento do último draft, do esboço, né, que foi sobre a eliminação do carvão. E aí, países como China e Índia pediram para modificar a palavra de eliminação para redução. Então, isso foi muito debatido, verdade. Né? Isso foi uma coisa ruim, mas olha só, é ruim, mas eles não iam conseguir realmente eliminar. Né? Então, o que adianta você assinar uma conta que você não vai conseguir cumprir? Né? Eu acho ruim também, é retrocesso. Né? Mas eu acho que essas reuniões são importantes. Teve um outro ponto aí que cerca de 500 empresas de serviços financeiros globais concordaram em levantar 130 trilhões de dólares para alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Tomara que eles consigam, né, gente? A gente torcendo. Mas quando entra o economês aí, né, a coisa muda. Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar de Kyoto para cá, Kyoto é 2007, nós estamos aí com 15 anos de Kyoto, a alteração ali em 2015, nós estamos aí com 6 anos. Né? E, de novo, o mundo está passando por uma transformação pós-pandemia que a gente ainda não vai ser sem precedentes. E essa questão, né, assim como o online que a gente está fazendo aqui, ele é irreversível, né, vai ter que ser, no mínimo, híbrido, né, as plataformas, a mudança da plataforma energética também, né, ela vai ser acelerada. Né? E com isso, Bia, eu queria, né, que você fizesse, né, suas considerações finais para a gente finalizar aqui esse encontro com essa discussão acalorada. E rápida, né? A gente ficaria aqui o dia todo discutindo, nós dois, né, sobre isso aí, né? E se tivesse mais pessoas falando, ia ser muito bom também, porque isso é algo muito importante, é de sobrevivência humana. Né? A gente fala, nós cuidamos do meio ambiente porque o homem é importante, e a gente já fala do biocentrismo, são tanto o humano como a biodiversidade, né? Como todos são importantes realmente, né? Nós somos consumidores do meio ambiente, então nós temos que cuidar dele também, não é verdade? Existem muitos especialistas, já finalizando, né, que diz que houve poucos avanços, mas insuficientes, né, contra a luta contra a catástrofe climática. O grande desafio mesmo, né, é desenvolver sustentavelmente. E para isso nós precisamos mesmo de que maiores poluidores façam investimento em países em situação de vulnerabilidade. Não adianta criticar todos os países em momento de crise econômica, como agora que a gente está vivendo, né, provocada principalmente pela Covid-19, por essa pandemia, onde todos foram afetados, abalados por esse vírus mortal, que levou tantas vidas no mundo. Se já era difícil esses acordos, né, sem pandemia, imagine agora. Né? A Europa está agora vivendo a 4ª onda. A Áustria está entrando em lockdown. A Áustria está entrando em lockdown. É mesmo? Eu não vi essa notícia hoje. Então, assim... A Alemanha deve seguir também. Imagina, assim, nós temos que rezar muito, né, Abraão, para isso não acontecer conosco.
né, que as pessoas continuem se vacinando, porque o mundo não consegue fechar mais, né? Eu acho que os pequenos ganhos dessa COP têm que ser levados em consideração. O mundo está tentando entrar novamente nos eixos. A União Europeia, só depois da COP26, decidiu que a carne bovina, o óleo de palma, o cacau e madeira e outros produtos ligados ao desmatamento serão proibidos de entrar na União Europeia, sob uma proposta de leis de referência que tentam ajudar a evitar o abate das grandes florestas do mundo. Então, olha só, fora da COP, já está dando resultados. Eu acho que tudo conta, qualquer resultado positivo conta. Sim. Perfeito, Beatriz. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, né, aqui online, a sua disponibilidade de nos receber aqui, falar de um tema tão sensível e agradecer também, né, a nossa audiência que está sempre aqui conosco e convidá-los para o nosso próximo Dom Debate. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos também. Tchau.